Mensagem do Céu. Bom dia, bom dia, bom dia, querido meu, querida minha. 10 horas e 15 minutos nesse programa especial que nós temos aqui nessa quinta-feira, não é? Com a grata presença, querido meu, querida minha. Eu sou a missionária Céu, não é? Missionária Judia Messiânica, que está com vocês aqui todas as manhãs na Rádio Homem, de segunda a sexta-feira, das 10 até o meio-dia. Vamos juntinhos nesse programa, que é um devocional, um momento de edificação para a sua vida. E eu quero aqui falar bom dia para a Márcia Cristina. Bom dia, Márcia. Bom dia. Fala um bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia, ouvintes. Bom, vocês já viram que o programa hoje o programa promete. Renato, e aí, meu filho, bom dia. Bom dia, bom dia. Sumido, desaparecido, né? Mas sempre apareço. É verdade, é verdade, é verdade. Renato, você acha que hoje o programa vai ter muitas emoções? Muitas emoções. Por quê, Renato? Com a Márcia. Pois é. Márcia, por que será que você tem essa fama na família, filha? Fala isso, filha. Porque eu causo. Ela causa, não é? Verdade. Mas, filha, hoje nós vamos ter muito que contar, muitas experiências que vocês viveram e que eu acredito que vai ajudar muitas famílias também, não é? Muitas famílias que às vezes estão num núcleo tão pequenininho e passam por problemas tão gigantescos, e eu acredito que a experiência nossa pode realmente abençoar muitas vidas. Mas sim, último trabalho seu dentro do ministério, você estava com uma casa com quantas crianças? 32. 32. E como é que era? Quantos anos você tinha, filha? 23 para 24. Sua mãe te vitimizou, né, filha? Verdade. Fazer o quê, né? Filhinha de peixinho, filha de peixe, né? Peixinho é. E aí, Renato, na sua casa tinha quantos, filha? 32. 30. Não, na minha casa, no cuidado, tinha uns 28. 28, né? Isso. 28. E da Márcia, 32, né? E no domingo, filha? Era uma bagunça. Tinha que, porque as crianças todas ficavam em casa, não tinha as atividades normais, né, rotineiras Não tínhamos semana, cozinheira. não tinha cozinheira, não tinha escola, então todas as crianças ficavam em casa, a gente tinha que organizar a rotina das crianças, manter elas ocupadas, né, ficar preocupadas se elas não iam quebrar a casa toda, esse tipo de coisa. Não comer as paredes, que as crianças chegavam meio com fome, né? Elas achavam que o alimento ia acabar, então elas comiam tudo que elas podiam na maior rapidez possível, porque elas queriam repetir, porque elas achavam que a comida ia acabar, que elas não tinham essa experiência na outra instituição que elas estavam, e quando elas foram transferidas para a gente, elas eram privadas, na verdade, né? Eles tinham um sistema de disciplina com a criança, de tirar o alimento. Então, eles achavam que na nossa casa ia ser a mesma coisa. A gente falava, gente, não precisa. Eu até falava, né? Eu falava pra eles assim, as crianças são os gremlins, né? Se você dá comida e dá banho depois da meia-noite, eles se transformam. Mas eles se acostumaram com a gente. Depois a gente ganhou a confiança deles, o amor deles, e aí eles se acostumaram. Não foi fácil. Queridos, o que aconteceu é o seguinte: nós já tínhamos nossa mega família e fechou uma instituição que ficava na Brasline, quem não conhece, né, na Zona Norte de São Paulo. As crianças, infelizmente, eram vitimizadas dentro da própria instituição, lamentavelmente. E aí foi fechada essa casa e 64 crianças, nós tivemos que abrir de bate-pronto 3 casas para receber. Renato, a tua era os adolescentes, né, filho? Os adolescentes jovens. Muito na faixa de acho que uns 10 até os 18 anos. Nós tínhamos um maior de idade, né? Que inclusive estava na polícia militar, já tinha ingressado, né? Verdade. Olha, queridos, hoje eu penso, amado, se eu voltasse no tempo, eu jamais, eu acredito que eu ia ter coragem de fazer as coisas dessa maneira, mas quem eu tinha perto de mim era o Eterno e tinha meus filhos, né? E eu perguntei para eles, me perguntei, mas já, né?
intimando, né? O que nós vamos fazer? Levei a Márcia para conhecer as crianças, né, filha? Lembra? Foi. Lembra? E lembra? Eu conheci elas na instituição anterior. Gente, a instituição era cheia de grade. Toda. Gente, parecia uma prisão ou um sanatório, sem brincadeira. Eu não sei como aquelas crianças, eu até entendi os problemas que elas vinham, elas escondiam muitas coisas, até coisas assim que não necessitava esconder. Por exemplo, a criança que tinha um problema, que ela não segurava o intestino dela, e ela acabava escondendo, entendeu? Devido a abusos que ele sofreu, ele não conseguia reter as fezes, né? Então ele acabava escondendo. Imagina como se a gente não percebesse. As coisas assim, porque eles tinham muito medo, eles viviam em medo, eles não tinham essa barreira, eles tiveram que passar com a gente, dando amor, dando suporte para eles, o apoio, e foi dessa forma que aconteceu, mas não foi fácil, nem para eles, nem para a gente, porque com o momento que a gente começava a conhecer eles começavam a se abrir, a gente ficava sabendo de coisas que às vezes a gente não estava preparado emocionalmente, nem psicologicamente para ouvir. Mas eles tinham que contar, então a gente tinha que ser forte. Às vezes a gente passava até sessões, porque a gente não podia chorar na frente das crianças, porque a gente tinha que fazer esse papel de fortaleza, e tinha passado sessões que a gente tinha que interromper, vamos comer, vamos tomar um lanchinho, pra gente poder ir pro banheiro e chorar. Queridos, e não foi fácil. Nossa experiência não foi simples mesmo. Eu peço publicamente, queridos, perdão para vocês dois por ter exposto vocês. Imagina, eu sempre falo que se não fosse pelo exemplo, pela forma que nós fomos criados, eu não teria os valores, eu não seria a pessoa que hoje eu sou, entendeu? Que me preocupo com a pessoa, com o meu próximo, que tem uma preocupação de não estar fazendo uma coisa para uma pessoa que eu não queira receber de volta. Então isso é uma coisa que foi me colocada dentro de casa. Eu vejo várias pessoas que não têm esse tipo de coisa, elas não têm esse fundamento. Então para elas, o que elas puderem fazer para tirar a vantagem do próximo, ela vai fazer. Só que eu não sou assim. Por que eu não sou assim? Porque eu vi isso, porque eu fui criada dentro desses valores, desses conceitos, e pra mim não teria uma outra forma. Essa foi a forma que o Eterno usou pra me trazer como pessoa, a pessoa com o caráter que ele queria, formar o caráter que ele queria dentro de mim. E eu sou muito agradecida por isso. Não me arrependo da experiência. Então, pegando aqui o gancho da Márcia, foi uma experiência para mim, né? Hoje, se realmente eu trabalho na área de aconselhamento de jovens, eu tive uma aula, né? Eu estava numa escola antes, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas como é que você tem tanta experiência? Primeiro você mora com 30, depois você cuida de mais 30, aí você vai saber, né, como se tem experiência, né? E, né, eu aprendi muito, né, realmente a conhecer pessoas, a cada reações, a cada atitude, né? Até o olhar, né? Até o olhar, hoje até o discernimento, né? Eu aprendi realmente, não foi uma escola que eu recebi diploma, não, foi a escola da vida mesmo. Realmente, aonde a gente estava, cuidando daquelas crianças, porque a gente tem uma maneira de achar que a gente está passando algo. Não, a gente aprendeu muita coisa com eles, né? Muita coisas eles nos ensinaram, né? Até as feridas deles foram uma lição para nossas vidas. Então acho que não foi, a nossa vida não foi exposta, né? O Eterno usou tudo isso para nos capacitar por algo que Ele ainda tem que colocar nas nossas mãos. Eu acredito assim. Que bênção, que bênção. Muitas emoções hoje, bate coração. Querido meu, querida minha, vou deixar você com uma música que fala o seu coração. Estou cheia de recadinhos aqui já para vocês dois, mas só depois dessa música, para a gente tomar uma aguinha. A gente tem somente 10 minutinhos, mas eu queria muito saber o que foi para você, Marcinha, ter essa quantidade de irmãos chegando. Não é importante você falar isso, né? Olha, essa foi uma das perguntas que eu mais recebi ao longo dos tempos, tanto eu quanto o Marco e a Priscila, que
que somos os filhos biológicos, apesar de que muitas pessoas que conheceram o nosso trabalho, eles não sabiam que eu era filha biológica da minha mãe. Pela diferença de idade, que ela é muito nova e tudo mais, então eles achavam que eu também era adotiva, o Marco também, e a Priscila também, lógico. Mas, assim, no começo eu não aceitei. Vou dizer que eu aceitei, não aceitei. Por quê? Porque eu tinha um estilo de vida, porque a gente viveu de uma forma, aí de repente vai colocar todo mundo dentro de casa, que não sei o que não sei o que lá. Eu tinha muitos receios, né? A partir do momento que... foi um trabalho mesmo do Eterno na minha vida, para eu começar a me abrir e receber... não eles dentro da minha casa, mas dentro do meu coração, que eu acho que esse foi o processo maior. A partir do momento que eu comecei a receber as crianças dentro do meu coração, elas faziam parte da minha vida, elas faziam parte da minha família, mas demorou para elas fazerem essa transição para dentro de mim, para elas serem parte de mim. Então, assim, poucas pessoas, Márcia, você tem contato com todos os seus irmãos, você tem uma amizade com todos eles? Eu falei, gente, nem num ambiente normal, de uma família normal, isso ocorre, entendeu? Quanto mais num mega ambiente que foi a minha casa, eu tinha... a gente tinha afinidades com pessoas, com determinadas pessoas, não tinha afinidade com outras. Eu tinha muita afinidade com o Renato, eu tinha mais afinidade com o Renato do que o meu irmão biológico, o Marco. E todo mundo sabe disso. O Renato era meu confidente, o Renato era das pessoas que se enfiavam em problema, a Márcia Cristina defendeu o Renato, não importa se o Renato estivesse errado. Eu sabia que ele ia contar isso, Renato. Eu era advogada do Renato. Sempre fui. E todo mundo já sabia. Nossa, aconteceu uma coisa com o Renato, envolveu a Márcia Cristina, já era. Perdeu. Não importa se o Renato estava certo ou estava errado. Eu estava sempre defendendo o Renato, porque a gente era muito amigo. Eu vi o lado dele da história e tudo mais. Então, pra mim, era o correto. Não importa o lado dos outros, era dele, né? E a gente sempre teve essa afinidade. Então, eu desenvolvi laços com alguns irmãos e não desenvolvi laço com os outros. Mas isso, até num ambiente familiar normal, isso ocorre. Porque, assim, no ambiente familiar é micro. Você tem um irmão. Na minha casa, eu tinha 28 e uma sobrinha. Então, assim... era muita gente, até pela diferença de idade, eu não tinha até tanta convivência com a Priscila, que é a minha irmã biológica, e nem com o Marco Antônio, que é também o meu irmão biológico, mas assim, pelo fato dele ser menino, ele estaria fazendo as atividades com os meninos, jogando futebol, fazendo as coisas com os meninos, ele dormia no lado, né, porque nós tivemos separação dentro de casa, do lado feminino, do lado masculino, o Marco dormia no lado masculino. Então, assim, gente, são coisas assim, não me arrependo de ter passado por essa experiência. Nós teríamos, se hoje, com a maturidade que a gente tem, a gente teria feito as coisas muito diferente, totalmente diferente. Vai falar, não, vocês teriam se arrependido de ter feito isso? Eu falei, não, porque através de algumas pessoas, assim, que às vezes a gente fala que foram ingratas, que viraram as costas pra gente, né? Que sempre vai ter. Por causa dessas pessoas, trouxeram pessoas boas pro nosso lado também. A gente teve, muitas pessoas que vieram pra nossa casa, de amigos também, pessoas que estão com a gente até hoje e que passaram por poucas e boas, o Frid, o Evaldo, entendeu? Sempre estiveram no nosso lado. E, assim, foi porque a nossa casa era uma coisa totalmente anormal. Não existia, era normal, não era normal. A gente chegava e falava, quantos irmãos você tem? Eu chegava na escola, quantos irmãos você tem? Eu, 28. Ninguém acreditava. Na verdade, eu tinha, 31, né? Porque sem contar comigo e a Débora, a gente era totalizado 32 em casa. E mais os obreiros, porque tinha esse requerimento do Poder Judiciário, que tinha que ter pessoas auxiliando e tudo mais. Então, a nossa casa chegava a ter 40 pessoas, e mais os agregados, que sempre trazia alguém e tal. Era um saco de tijolão
cada refeição. Gente, um saco de tijolo. Um saco de tijolo gente, arroz pra você. Aqui não se pode fazer comercial do tijolo. Mas era um saco. Era um pacote, toda refeição era um pacote de arroz de 5 quilos cada refeição. E 2 quilos de feijão por dia, não é brincadeira. E os meus irmãos, eles não, se não tivesse feijão, não era refeição. Não importa o que você vai servir. Mas vai servir macarrão? Tem que ter arroz e feijão. Não importa, era sempre, tinha que fazer arroz e feijão, que eles gostavam de comer arroz e feijão, tem jeito. Tinha que ter, verdade, né, Rê? Verdade. A Márcia sempre te protegeu, Rê? Verdade, a Márcia sempre me protegeu na maior encrenca que eu entrei, algumas por querer, outras sem querer. Outras, mas você era muito próximo de mim, né, filha? Esse que era o verdade. problema. Outras eram involuntárias. Gente, o Renato, ele era o mais colado comigo. Eu estava no escritório, ele estava no escritório. Mas ele também era o mais ciumento. Isso sempre. Ele era o mais ciumento da minha família. Eu não tinha o ciúme da minha mãe que o Renato tinha. É que o Renato falava, mãe, chega de irmão. Ai, chega. Olha, chega. E não era só isso. Tinha as pessoas de fora que, de repente, do nada, começavam a chamar ela de mãe. Não. Aí eu falei, olha, gente, já deu a conta aqui em casa. Já deu as 2 mesas. É porque era um negócio das 2 mesas, gente. Vocês não sabem. Foi assim, eu vou contar. A gente recebeu uma mesa e assim, era uma mesa grande, aquelas mesas de acampamento, sabe? Que a gente coloca os bancos, que não dá nem pra colocar cadeirinha, tem que colocar aqueles bancos, assim, grandes, né? Mesa de piquenique, acampamento grande. Aí minha mãe falou assim, mãe, quando que vai chegar, né? Quando a senhora vai parar de trazer as crianças pra dentro de casa? Ela falou, quando encher essa mesa. Aí eu, nossa, tava muito feliz, né? Porque ela pegava grupos de irmãos, minha mãe, ela sempre pegou grupos de irmãos, crianças que ninguém queria adotar. Então, assim, ia enchendo rápido, né? Porque grupo de irmãos, às vezes chegava a 3, 4 de uma vez só. Já chegou 6 de uma vez só. Só que depois que tava uma cadeirinha, só um espacinho naquela mesa linda e maravilhosa para encher, a gente ganhou de doação uma mesa igualzinha. É verdade. Aí eu fiquei assim, com aquela minha cara, assim, tipo, né, senhor? O que nós vamos fazer? Vamos encher mais uma mesa. E a gente encheu. A gente acabou enchendo as 2 mesas, deu a cota, foi bom, e todo mundo assim, aí veio. E foi os agregados também, não só as crianças que minha mãe adotou, mas também são aqueles os que ela não adotou e que vieram agregados, que eram amigos dos meninos, amigos do Marco também, que acabaram ficando dentro de casa. Então, assim, era uma experiência única, não existe. Assim, não me arrependo e eu, assim, do jeito que eu conheço o meu irmão, eu falava, 70% eu sou muito parecida com o Marco, e 30% a gente era sol e lua, né? Era completamente distinto. Mas nesse quesito, eu posso te dizer, o Marco também não teria nenhum arrependimento de a gente ter tido isso na nossa vida. O Santos, ele falou que na casa dele 10 quilos de arroz dura um mês. É verdade, meu querido. Agora, agora olha só uma coisa importante aqui. Uma pergunta que a gente estava até conversando sobre isso, não é? Acerca da decepção. A pessoa quer compreender o seguinte, aonde é, e a gente estava falando exatamente sobre isso, como é que consegue as pessoas ficarem decepcionadas ou se afastar de um ministério como esse? Como é que ocorre isso? E a gente estava tratando disso impressionantemente agora também no intervalo, e a Márcia até disse acerca de quando se contraria, né? A Márcia tem como explicar isso melhor. É sempre essa forma, porque a partir do momento que você está concordando com a pessoa, que você está na mesma página, ela vai aceitando, ela escuta, entendeu? A admoestação até, que a gente sempre procura fazer em amor e tudo mais, e disciplina também em amor, mas a partir do momento que você vê e que o Eterno dá uma direção, que aquela orientação daquela pessoa está equivocada e você tem de ser mais, vamos dizer, fortes, com pulso, o pulso tem que ser mais firme. A partir desse momento que a gente começa a ver que a pessoa realmente, ela não quer aquilo, ela não quer ser disciplinada, ela não quer mudar, ela não quer mudar e ela não quer receber aquilo no coração, não importa se for
porque nós mesmos que amamos, vemos aquilo e apontamos aquele problema, ou se foi um direcionamento, ou se foi uma revelação do Eterno para as nossas vidas, para aquela pessoa, ela não vai receber. Então, a partir do momento que você começa a contrariar, isso acontece. A pessoa que de repente estava mostrando, eu falo, né, que as pessoas mostram as cores delas verdadeiras a partir do momento que elas são contrariadas. E isso foi sempre uma coisa bem produtiva, assim, com relação eu e minha mãe e o Marcos, a gente sempre se contrariou. E isso, o que eu vejo nisso é que a gente não tem a função de convencer ninguém. Porque eu falo assim, a função de convencimento é do Hakadosh, não é nossa. Então, a gente só faz a explanação, a gente demonstra, e a partir daquele momento aquilo vai ter frutos dentro de nós através da função do Hakadosh. Não é nossa função fazer ninguém convencer de nada. O convencimento não é nossa função. Nós não somos, eu até uso um termo, Espírito Santo Júnior. Não temos essa função de convencer ninguém. Então, assim, nós temos esse jogo de ideias, esse jogo de posicionamento, de que a gente apresenta o quê? A gente apresenta. Quando a pessoa ela está certa das suas convicções e aquilo é correto, o que acontece? Quando essa pessoa é contrariada, ela melhora os argumentos dela, a convicção dela se solidifica cada vez mais. E quando é ao contrário, realmente ela não tinha pensado naquele outro ponto que está sendo apresentado, então o que ela faz? Ela se abre para uma nova visão. Gente, é uma experiência de ganho. Você só tem a ganhar quando você é contrariado e você está correto. Então, assim, pra gente isso nunca foi uma ameaça, o ser contrariado, porque você acaba recebendo uma coisa positiva dos dois lados. Ou você melhora os seus argumentos, ou você melhora os seus fundamentos. Olha, eu realmente não tenho, eu sou muito de contestar dentro da palavra a forma que minha mãe acredita. Fala assim, que a gente acredita nos mesmos viés? Não, a gente tem posicionamentos diferentes, mas mesmo assim a gente tem essa abertura de argumentação entre as duas, e a gente não precisa se atacar, a gente não precisa se matar para ter um posicionamento diferente, uma visão diferente sobre o Eterno e as coisas que concernentes a ele, a interpretações bíblicas e tudo mais. A gente tem posicionamentos diferentes, mas mesmo assim, o que? Ela vai se aprofundar. Quando eu apresento matemática, ela se aprofunda e eu também vou buscar o contra-argumento. Então, assim, isso é uma coisa muito benéfica pra gente, sempre foi e sempre vai ser. Eu acredito que muitas das ministrações que ela deu para vocês aqui no decorrer desse tempo nasceu das nossas conversas, nasceu das minhas dúvidas, nasceu das minhas contestações, porque é assim que o Eterno utilizou para fazer as revelações que ele fez para ela, as interpretações que ele deu para ela. Então isso eu acho uma forma, eu achei totalmente produtivo, é bonito, é frutífero. Mas quando a gente encontra uma pessoa, a gente é bom demais enquanto a gente concorda, né, filho? Então, uma coisa interessante do contrariar, né? Você vai saber quem ama você e quem não ama nessas horas. Porque assim, quando você contraria, porque existe o interesseiro, a pessoa do seu lado por interesse, por tirar conhecimento seu, por tirar... O Renato vive me falando isso. Ele fala assim, ele tem um olhar biônico, queridos. Aí ele fala, mãe, essa pessoa ela não quer crescer, ela quer só o entendimento que a senhora tem, para ela usá-la na congregação, mas o interesse dela nunca foi ter comunhão, nunca foi... Olha, gente, nunca foi a doação. Nunca foi. Então, qual é a diferença? Por exemplo, a pessoa que ama, você sabe que ela ama você, independente se ela se contrariada. Por exemplo, eu já fui muito contrariado pela minha mãe, várias vezes. Né? Acho que eu fui a pessoa que mais te contrariou. Já foi. Isso não quer dizer que eu aceitei, eu penso nas coisas, eu tenho a meu ponto de vista, não quer dizer que eu vou rejeitar minha mãe, que eu vou falar, mãe, sabe de uma coisa, cada um seu canto, a senhora precisa dessa maneira. Gente, isso não é amor. Então eu amo muito contrariar, né, as pessoas, porque eu vou saber quem me ama e quem não me ama. Nessas horas você vai descobrir realmente as pessoas que... gente, quem ama, né? Não quer dizer que a gente vai aceitar, mas a gente vai pensar,
a gente vai refletir. Na hora vai dar um baque, na hora você não vai aceitar, mas depois você vai refletir. Pô, aquela pessoa está falando aquilo pro meu bem, aquela pessoa está falando aquilo porque me ama. Então, ao mesmo tempo, não vai encaixar a peça na hora. Você vai ficar, mas peraí. Agora, porque o interesse de quando você faz uma administração, quando você está dando esse tipo de uma disciplina sobre uma pessoa, o interesse não é provar que você está correto. O interesse é fazer aquilo ter um efeito positivo na vida daquela pessoa, trazer bênção sobre a vida daquela pessoa. Então, assim, quando as pessoas se viram contra nós, porque a gente se posicionou contrário ao que ela acreditava, ou a forma que ela estava vivendo, ou alguma ação, ou alguma convicção que ela teve, entendeu? E a partir daquele momento ela começa a se fechar cada vez mais, ela começa a se distanciar cada vez mais. E não só isso, gente. O pessoal fica achando, ai não, aí eles se distanciaram até o ponto e acabou. Não, eles começam a maquinar o mal. Eles começam a maquinar o mal, eles começam a querer vingança. E eles começam a querer provar que eles estavam corretos. Tudo isso, gente, tudo isso, todos esses frutos malignos, são obras do ego da pessoa. Isso não é obra do Senhor, isso não é obra, eles não tem nada positivo, não tem nada que você vai falar assim, eu falei, mas isso o que está trazendo para o reino? Dentro, até a pessoa se dizendo do eterno, ela faz esse tipo de coisa, esse tipo de vingancinha, esse tipo de coisa, assim, querendo maquinar o mal, mas assim, fala, não, porque o Senhor está do meu lado, o Senhor está apoiando a minha postura, mas espera um pouco, quais são as obras positivas que está acontecendo? Gente, quais são os frutos? A Márcia vai lembrar disso, uma pessoa roubou nossa casa, e porque do meu filho pequenininho deu a chave na mão dele, ele pegou a cópia, fez a cópia da chave, roubou nossa casa e disse que o Senhor deu a chave para ele, que abria e ninguém fechava, queridos, não é? Roubou tudo que nós tínhamos, queridos, não me deixou um caroço de arroz para eu dar para as crianças em casa. Então, queridos, que a gente as pessoas, e disse que o Senhor que deu a chave, que abre e ninguém fecha. Então, queridos, olha, que vocês podem não acreditar, mas tem pessoas que estão desaconselhando que meu filho faça aconselhamento com as pessoas, condições assim que assim, gente, é assustador. Queridos, nosso ministério, nós nunca temos nenhum tipo de coisa de colocar, falar da vida dos outros, ir atrás de Facebook. Eu nem tenho tempo para isso, queridos. As pessoas vêm e me falam, mãe, dá uma olhadinha nisso, ou algum membro do grupo fala, olha, fulano, tem casos de falecimentos que eu não fiquei sabendo, porque eu não assino o feed de notícias. Não dá, queridos, é muita gente. Se eu ficar assinando o feed de notícias de todo mundo, eu não consigo ver dos membros do Ministério Som do Céu. Então, amados, não é má vontade, é que eu tenho de cuidar daqueles que o Eterno colocou nas minhas mãos para estar sendo zelosa deles, não é? Então, assim, essas coisas que a Márcia... Por que ela tem medo das pessoas que se aproximam da gente? Porque a pessoa não se contenta em ficar longe, ela tem que falar mal, ela tem de ficar querendo prejudicar nossas vidas. Queridos... Não, e de se aproximar para quê? Para ela ter o que falar mal também. Então, assim, ela se faz, coloca a pele de ovelha, né? Os lobos colocam pele de ovelha para assim, se infiltrar no nosso meio. Para o quê? Para arranjar motivos, para arranjar razões para eles poderem falar, do que falar, porque assim, passando o tempo, né, de distanciamento, você não tem mais o que falar daquela pessoa. Então, você precisa daquilo para continuar se retroalimentando daquele mal, gente, isso vira uma obsessão, isso vira um vício para a pessoa, que ela precisa daquilo para ela viver. Ela, de repente, porque ela precisa alimentar o monstro do ego dela, então ela começa a alimentar, e assim, o inimigo coloca isso na cabeça das pessoas e elas acham que a ideia é delas, é minha, eu tenho que defender isso. Não é, foi soprada para você admitiu isso, você adotou aquilo para você e você acha que é a sua ideia, mas não é. Então, assim, quando você começa a ser bombardeado por coisas que vão ter frutos malignos, que é a vingança, que é a falta de paz, que é alimentar um vício, você já tem que dobrar o seu joelho e, olha, pedir pro Eterno te livrar disso, porque isso é uma coisa maligna, é maligno. Então, meu querido, minha querida, você que está aí ligadinho no Som do Céu, quando você for contrariado, pensa sempre, não é? Por que isso me fez mal? Isso que me contrariou, por que está me fazendo mal?
não é? Procure saber se você está correto no seu procedimento, não é? Olha, se você estiver correto no seu procedimento, então procure argumentos que te embasem. Olha, eu estou correto no meu procedimento por causa disso, disso e disso. Procure ver, lembra das 3 peneiras, queridos, não é? Procura trabalhar na sua vida de uma maneira aonde você veja o que eu estou fazendo vai produzir shalom, vai produzir divisão. Queridos, 3 coisas, 6 coisas ao Senhor aborrece, mas a 7ª a sua alma abomina. O Eterno abomina pessoas que dividem pessoas, queridos, não é? Todos os meus aconselhamentos, queridos, eu tenho coisas graves que estão acontecendo, gravíssimas, coisas que eu nunca imaginei que eu ia estar passando, com situações de divisão, de coisas assim que nós somos totalmente contrários a qualquer tipo de divisão. Sempre, queridos, eu vou trabalhar pela unidade, sempre. Muitas vezes tem que esperar, como eu falo, tem que colocar no freezer o problema, esperar acalmar as emoções, acalmar o falatório, porque, queridos, como eu tenho lutado contra a Lashon Hará, contra a língua maligna, queridos. As pessoas, elas não oram, elas falam. Não é? Se elas gastassem mais tempo orando do que falando, os problemas delas seriam resolvidos. Mas elas querem falar, elas querem reunir pessoas, elas querem falar mal das pessoas, elas querem dividir coisas que nem aconteceram, elas já anunciam como se fossem realidade, porque elas têm de estar à frente. Elas têm de estar à frente de tudo. Então, e elas chamam a existência também. As coisas que não existem. Que não existem. Ou seja, a coisa não ia acontecer, mas como foi lá, anunciou, agora vai acontecer mesmo. Porque a pessoa não é capaz de esperar no Eterno que ele resolva o problema. Ela tem que resolver com as próprias mãos. Meu querido e minha querida, enquanto você colocar a mão na panela quente, a tua mão vai queimar. Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. E busca o caminho de paz também. Sempre, sempre pela Shalom. Para de lutar com homens, nossa guerra não é contra carne e sangue, meus queridos. Em nome de Yeshua HaMashiach, para de demonizar pessoas, gente. Para de demonizar pessoas. Cuidado que o demônio pode estar dentro de você. Cuidado quando você demoniza os outros, porque o demônio pode estar dentro de você. E aí você precisa ajuda de alguém que tenha o dom de expulsar demônios para sair isso da sua vida. É aquela coisa de você ver uma imagem embaçada através de uma lente, né? E você fala, nossa, mas essa imagem está embaçada. E tudo que você olha está embaçado. Então o problema não é a imagem em si, é você, a sua lente que está embaçada. Você tem que primeiro limpar a sua lente, você tem que primeiro purificar o que você, a forma que você está enxergando, os olhos que você está enxergando a pessoa, para depois você conseguir enxergar, discernir a imagem, para você apontar o embaçamento da vida dos outros, né? É a questão da trave, né? É. Primeiro você quer tirar o cisco do olho do outro quando tem uma trave no seu. E Rê, finalizando aqui, meu querido, não é? Que procedimento, então, você indica para sua mãe adotar aí diante, já um aconselhamento com a sua própria mãe, pedindo conselho? E que procedimento eu tomo, então? No caso, como a gente não pode fechar o coração, deixar de receber todo mundo. Agora não vou receber mais, porque pode vir, no meio das ovelhinhas, pode vir um lobo-mão. Como que é? Falou em adotar, o Renato já Não, fecha a não cara. Que procedimento? Adotar? Ele pera. Estou falando realmente dos relacionamentos nossos. Olha, uma coisa que eu aprendi, eu faço isso muito no aconselhamento, né? Eu contrario. É sério, eu contrario. Se voltar, é porque realmente é a pessoa que quer mudança. Se não voltar, gente, eu não insisto. Eu não insisto porque até aconteceu uma situação, a pessoa fala, nossa, eu te considero, nossa, você é uma bênção, você não sei o quê. Aí eu falei, olhei a cena assim, olhei a situação comovente, falei uma coisa para a pessoa nunca mais apareceu. Aí um outro irmão chegou e falou, Renato, você não vai atrás do irmão tal, ele te considera. Eu falei, não, ele foi contrariado e se ele não vem, eu não vou. Então, é uma coisa que eu aprendi muito. Quem vai estar com a gente, vai estar com a gente sabendo quem a gente é, sabendo da nossa visão, vai amar a gente e realmente, a gente, nem tudo que a gente fala, eu falo muito no aconselhamento, eu falo, eu não estou querendo que você seja eu estou querendo que você seja o que o Eterno chamou você para ser. Né? Vai na palavra, vê se eu estou correto no que eu estou te falando, vê se o meu aconselhamento está batendo com o que o Senhor deseja para a tua vida.
E assim eu sei, eu tenho pessoas hoje que, né, coitado, tem jovens que eu falo, meu, como é que você me suporta? Né? Nossa, você já levou cada puxão de orelha e ainda continua ali atrás. E, gente, é que ama, é que quer mudar de vida. Então uma coisa que eu sempre falo para minha mãe, mãe, só vai estar do lado da senhora pessoas que querem mudar. Gente, tem pessoas que estão do lado, tava, né? Eu creio que o Eterno está limpando. Mas tem pessoas que eu vi do lado da minha mãe que eu olhava assim e falava, meu Senhor, essa pessoa é muito, ou é cara de pau, ou está ali realmente para sugar, para... E na hora que a pessoa ela vai ser tratada, ela não aguenta, ela não suporta, ela não suporta. Exatamente, tem uma passagem que ela fala muito no meu coração, que a gente precisa pedir discernimento para a gente poder enxergar isso, que é o apóstolo Paulo, Shaul, isso, e ele, quando ele sofreu um naufrágio e ele começou a pegar a lenha para fazer a fogueira, ele foi picado por uma cobra, uma víbora, né? E todo mundo estava lá. Só que ele não falou com ninguém, ele não falou nada, ele simplesmente foi pegando para fazer a lareira. E as pessoas vendo aquilo, elas pegaram, se posicionaram do lado dele e começaram a ajudar. Por quê? É ajudar quem quer se ajudar. Você ajuda, você estende a mão para a pessoa que quer ajuda, ela que realmente quer fazer uma coisa. Então ela quer uma mudança na vida dela, ela mostra para você que ela vai fazer aquilo. E assim, o Eterno operou um milagre maravilhoso, ele foi picado por uma víbora, ele não morreu, e aquilo foi um testemunho magnífico para aquelas pessoas, e ele não precisou falar nada. E no começo todo mundo esperando que ele fosse inchar. Exatamente, e ele utilizou aquilo para uma coisa assim magnífica. Então assim, é o que eu falo, é ajudar quem quer se ajudar, se ajuda quem quer se ajudar. Então isso é uma coisa, estender a mão para esse tipo de pessoas e ter o discernimento, que o Eterno coloca, se ele traz a pessoa, ele vai dar o discernimento também. Agora uma coisa que eu vou, é crítica, gente, minha mãe nem está sabendo disso, vai saber agora. Eu vou criticar um pouquinho minha mãe. Uma coisa que eu, assim, eu vejo, minha mãe se entrega muito rápido, minha mãe se entrega, o amor que a minha mãe tem no coração, ela se entrega muito rápido, assim, nossa, eu olho assim e falo, quer abraçar o mundo, né? Mãe, vai devagar. Não, porque essa pessoa, não, filho, mãe, calma, a senhora não conhece a pessoa. Então o amor dela, a dedicação dela, muitas vezes ela se entrega muito rápido. De não ver o mal, né? Aquela coisa dela não ver o mal nas pessoas. Eu olho assim, às vezes falo, mãe, vai devagar, mãe, a senhora não sabe, é bem assim. Não, filho, a gente vai ajudar. Então muitas vezes eu vi pessoas, né, já vi situações da minha mãe acolher mesmo, de botar dentro da casa dela, pessoas que eu olhei assim e falei, mãe, sai fora disso aí, você é cilada. E ela não, vamos dar uma chance, a gente tem que ajudar. E muitas vezes ela briga com a gente. Mas muitas vezes ela escuta também. Isso é bom, porque a gente vê como, tipo, sozinha no ministério, eu não acredito que a minha mãe seria nem metade do que ela é. Na verdade é isso, porque assim, quando o Senhor levantou ela, Ele levantou a gente também com ela. Então assim, uma forma de... Foi uma coisa assim, ela sabe, ela olha os soldados que estão com ela na batalha, né? O Carlos ajudou, né? A gente já perdeu soldados nessa batalha, mas assim, o Senhor, com certeza, o Carlos foi um milagre nas nossas vidas. O Carlos trouxe muita bênção pra gente, assim, uma perspectiva diferente, uma forma de acreditar tão linda, é uma forma de acreditar tão, assim, sabe, ele tem uma fé tão, que dá até pra você tocar a fé dele, porque é uma fé tão pura, tão genuína, que você olha assim, é uma fé de criança. Eu vejo assim, uma fé de criança, ele confia no pai, ele se joga, assim, sabendo que o pai vai pegar. É uma fé que não tem aquela coisa de... Ele não fica com dor, pensamento. A gente, eu e minha mãe, a gente é muito lógica, né? Com essas coisas todas, sempre a gente é muito racional. Apesar de, às vezes não parecer, porque a gente é muito emocional também, mas a gente é muito racional. E o Carlos, não. O Carlos, ele acredita, o Senhor falou, pronto, vai acontecer. E a gente fica assim... A gente precisava disso, a gente precisava de uma injeção de confiança desse jeito, uma pessoa que estivesse falando isso pra gente, porque não é só a gente acredita
acreditar, essa fé que nos foi nos dada, a medida de fé que foi nos dada, mas também nós precisamos dos guerreiros que o Senhor levantou para estar do lado da gente nessa batalha, e isso foi assim crucial, toda assim, cada vez a gente perde uns, a gente ganha outros, assim, mas tudo pro reino, tudo pro benefício do reino, e graças a Deus a gente está sempre avançando, sempre progredindo. Eu fico muito feliz. É uma coisa que eu aprendi muito com o Carlos, né? Que eu admiro muito ele, é o que a Márcia falou, né? Ele é uma pessoa de fé. Eu sou muito uma pessoa de ação e reação. É imediato. Né? Ele não, ele consegue parar, não vou morar. Isso. Eu falo, meu, tá pegando fogo, você vai orar. Ele não, ele consegue, não vão parar, vão orar. Enquanto o Eterno não fala com a gente não vai reagir. E a gente olha assim para ele e fala, meu Senhor, quero ser assim um homem de fé. Né? Porque não adianta, gente, eu admiro muito ele nisso, né? O buscar o Senhor, né? O buscar, mesmo que ele não está vendo no momento a resposta, confiar, esperar, né? Esperar, que é muito difícil. Ter a Shalom no momento de guerra, ter a Shalom no momento ali. Na tribulação, né? Nosso barquinho está chacoalhando sempre. Eu falo que a gente sempre está passando por águas tumultuosas, né, Renato? Águas turbulentas. A gente nunca está passando assim, nós estamos aqui para passear agora. Você conversa com o Carlos assim, você chega tudo, né? Arrebentado. Vamos fazer isso? Ele se orou. O senhor te falou? O senhor te falou? Não, porque se o senhor falou... Quebra as pernas, e para assim, tá bom. Fantástico. Querida minha, querida minha, Odemir, não te esqueci não, viu? Deixa agora uma música que fala o coração e nós já voltamos aqui com a perguntinha do Odemir. A pergunta do Odemir é a seguinte, olha só. Vocês se irritavam com as crianças que faziam coisas erradas? Quando elas se arrependiam, qual era a atitude de vocês em relação a isso? Ou seja, a criança agiu completamente errado, ou o jovem como vocês, dentro das casas. Quando havia arrependimento delas, como é que vocês sabiam se esse arrependimento era verdadeiro? Qual era a impressão que fazia vocês reconhecerem algo que era verdadeiro, algo que era falso, e como lidar com isso? Começa com a Márcia. Eu cuidava da casa das crianças, então assim, criança, ela te manipula emocionalmente, ela sabe, ela vai testando os seus limites, vai sempre fazendo isso, não importa se ela é uma criança que teve um histórico de violência, ou se é uma criança que não, completamente isenta de tudo isso, de todas as experiências, de todas as formas elas vão fazer isso, elas vão testar vocês. Então, o que a gente fazia? Eu sabia, né, a gente começava a olhar, sabe, reconhecia os sinais, porque, assim, sempre fomos rodeados de muita criança e de muitos jovens e tudo mais. Então, a gente consegue reconhecer os sinais de manipulação, entendeu? De empurrar os limites, não empurrando as delimitações para ver até quanto tempo você aguenta, quanto tempo você vai surtar. Então, o que eu fazia sempre com as crianças é porque todo mundo sabe, vindo da Márcia, eu sempre vou ser muito sincera, vou ser muito honesta. Então, na hora de eu, assim, explodir, eu explodo. Não tem jeito, eu não seguro, eu explodo e falo o que tem que falar, falo na cara, não escondo, e sempre fui assim, entendeu? Seja com criança, seja com jovem, seja com adulto, com qualquer pessoa. A pessoa sempre vai ter a reação que eu sou uma pessoa muito transparente, então eu não consigo segurar, não consigo forçar, não consigo fazer, não, eu vou explodir. E se com as crianças era a mesma coisa, eu falava, e você via, se ela estava recebendo aquilo, apesar dela se sentir, com certeza, ela se sente acuada, ela se sente magoada, ela não espera aquela reação de vocês, se bem que de mim eles já esperavam, né, a tia Márcia. Então a conotação da entonação da pergunta dele também, no enfoque assim, se você já errou com as crianças, e aí, como você fez para voltar atrás? Eu compreendi. Eu sempre, se você já fez, você já acreditou em alguma mentira, que foi outra pessoa que contou, e que eles tinham esse tipo de briguinha, de conflito, né? Vou contar pra tia Márcia que não sei o quê, porque sabiam que eu era explosiva, então ele já chegava, porque tem que ter uma medida de disciplina e tal, e você colocar a pessoa na parede, colocar a criança,
criança, perguntar e tal. Já aconteceu, sim, de eu estar equivocada na hora que eu explodi. Ver a criança chorar na minha frente, ver tudo aquilo, sabe? Não contar. Já vi coisas assim, sabe? Ela não apontar quem foi a pessoa que fez realmente, ela sabendo, ela levando a culpa, ela não contar, ela guardar, entendeu? E assim, eu faço isso, eu explodi na frente de todo mundo, eu levo todo mundo de volta para me retratar, para pedir perdão. Eu peço perdão, eu não tenho medo de pedir, porque assim, foi um ato que eu fiz, então é um ato que eu tenho que desfazer. Se foi na presença de todo mundo, é na presença de todo mundo que eu tenho de me retratar. Se foi no privado, é no privado que eu irei me retratar. E sempre foi assim, isso é uma coisa que minha mãe ensinou. Minha mãe ensinou que ela tratava isso. Se ela tratava um problema no privado, era no privado que se ela tivesse equivocada, ela ia se retratar. E se fosse na frente de todo mundo, ela chamava todo mundo para se desculpar. Então, assim, foi uma postura que eu aprendi dela e eu acredito que, assim, e na hora de elogiar também, gente, não era só na hora de brigar, na hora de elogiar também, se a gente sabia que era uma coisa que todo mundo tinha que saber o esforço que o outro estava fazendo e tal, não sei o que, a gente chamava todo mundo, ia reconhecer o esforço, ia falar, as medidas disciplinatórias também a gente contava na frente de todo mundo, porque assim, era um ajudando o outro, eles tinham de saber, e as crianças também ajudavam, a gente era uma casa muito grande, gente, não dava para dar conta de todo mundo, todo mundo, essa semana aquele lá vai fazer tal coisa, porque nós tínhamos tarefas para as crianças, elas tinham ser determinado, ficava na escala, entendeu, de tarefas que elas tinham de fazer, o horário que elas tinham de estudar, o horário, as coisas que elas tinham que estar ajudando a gente na casa, porque era uma casa muito grande, então assim, isso também a gente tratava no público, né? E sempre tem aquela coisa, né? De apontar, ai mãe, ela não fez aquilo, ai tia, ela não fez aquilo e tal. Então, assim, eles também ajudavam a gente, mas tinha hora que uns estavam querendo fazer uns conflitinhos com os outros, acabava contando uma mentira, a gente não ia averiguar, porque estava acostumado com aquela pessoa contando sempre a verdade, no final das contas contou uma mentira, e aí você acabou sendo manipulado, como eu disse, pela criança e tomando uma medida de disciplina contra uma outra criança que não tinha nada a ver. Então, assim, pedia desculpa, eu me retratava, pedia desculpa. E Rê, você, filho? Então, com o jovem, existem 3 tipos de jovem, né? O que se arrepende, o implacável, né? E o que mente. Né? Jovem é assim. O que se arrepende, ele demonstra, né? Ele demonstra com as atitudes, ele força até a barra. Agora, o implacável é aquele que não se arrepende, ele demonstra no rosto que ele não se arrependeu e ele não vai se arrepender. Né? Agora, o mentiroso, tem jovem é assim, gente. O mentiroso, ele não consegue olhar nos seus olhos. Né? Você vai conversar com ele, o olho dele fica dançando para lá e para cá, e você fala, olha para mim. Ele olha, mas ele abaixa o olho de novo, ele olha, ele abaixa o olho de novo, então você sabe que ele está mentindo. Né? Então, com o jovem, tem como errar sim, tem casos que eu já errei, mas é muito, bem raro, por quê? Porque a criança, você tem mais dificuldade para descobrir, para perceber se você está equivocado ou não. O jovem não. O jovem ele demonstra. Mesmo que ele não queira, mesmo que ele não deseje demonstrar, ele demonstra. Né? Por isso você vai encontrar muitos rebeldes no jovem. Né? Criança a gente fala que faz birra. Jovem a gente fala que é rebelde. Porque ele demonstra o jovem demonstra o que ele está sentindo. Aí ele externaliza. A criança não, a criança nem sabe o que ela está sentindo. Nem ela sabe. Ela é mais maleável. Então, o jovem, você pega essas 3 tipos de pessoas. O que se arrepende, ele vai demonstrar, ele vai fazer de tudo para você saber que ele se arrependeu. O implacável, que é aquele que fecha o rosto, ele não muda, ele não vai mudar, acabou. E o mentiroso, que é o que não consegue olhar nos seus olhos. Querido meu, querida minha, nós temos sempre de saber aceitar quando nós erramos, não é, queridos? Não é você pai, você mãe,
Se você errar, não é demérito pedir perdão, mas mude, não é? Existem coisas na vida dos meus filhos que eu os traumatizei profundamente, que eu vou o resto da minha vida buscar a confiança deles, não é? Principalmente com o valor à vida, de eles saberem que eu não vou fazer mais nenhuma asneira como no passado, de querer tirar minha própria vida ou coisa assim, como eles infelizmente tiveram que ver. Isso é a vida toda. Quando você perde a confiança de alguém, e eu acredito que eu feri profundamente a vida dos meus filhos, quando você fere alguém nesse sentido de confiança, da relação de confiabilidade, você tem a esperança, se você amar, de passar o resto da vida com eles provando que você os ama e que você não vai fazer mais uma tolice desta magnitude. Eu espero conseguir provar a vocês o meu amor, não é? Mas a senhora prova, tem provado, já prova desde quando a senhora me adotou, me deu oportunidade de vida, de renascer de novo. Eu amo demais. É complicado, né? Porque assim, a gente tá do lado, a gente ama e a gente quer o bem, a gente quer sempre o bem, a gente quer, mas a gente quer também a pessoa do lado, entendeu? Apesar de a gente conhecer as dores, os sofrimentos que não são fáceis, gente, não é fácil, é um baque contínuo, principalmente minha mãe, que ela é muito sensitiva, ela é muito emotiva, ela sente as coisas numa magnitude que não é normal, ela sente a emoção dela, ela vibra numa frequência diferente, então assim, ela tem muito mais intensidade, ela é tipo uma esponjinha para os sentimentos, né? Então, assim, o que acontece? A gente sabe que ela passa muitas dores, ela passa muito sofrimento e não é fácil você manter o queixo erguido e tudo mais, sendo magoada, sofrendo continuamente, não é fácil. Então, a gente teve que também olhar não só o lado, né, da falta de esperança, mas também olhar o lado do que causa aquilo, entendeu? E saber que, mas assim, pelo fato dela ser essa esponjinha, dela captar as coisas assim tão fácil, assim, isso é um dom dela também. É só ela tem que canalizar aquilo para o bem, canalizar aquilo para as coisas que o Eterno direciona ela a canalizar, e isso que começa a trazer os frutos do Akadosh, começa a trazer os frutos positivos, que é a paz, que é, entendeu, o discernimento, que todas essas coisas que vão causando coisas benéficas, os frutos benéficos na vida. Então, assim, se aquilo é canalizado, um dom, quando ele é canalizado para as coisas negativas, ele vai reproduzir aquilo, não pensa que vai produzir de diferente, não adianta. E ela, graças ao Senhor, ele colocou isso dentro dela, e a partir do momento que ela foi muito nova, quando ela teve todas essas experiências, né? Ela foi amadurecendo dentro do ministério, e com 32 filhos, e depois como presidente de um ministério com 64 crianças. Então, assim, isso foi amadurecendo com o tempo. Era muita responsabilidade para uma pessoa só, e muito sofrimento também. Foram muitos sofrimentos, mas foram muitas bênçãos também. Querido meu, querida minha, nosso prazo já deu. Renato, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço, né, de estar aqui com vocês. E é bênção, é bênção. Márcia, muito obrigada. De nada, obrigada a vocês terem ouvido, que eu falo pra caramba. Mas foi bênção, foi bênção.